Fala pessoal, hoje aqui no HKLF estou trazendo para vocês a história do pior acidente aéreo que já aconteceu na história da aviação. A tragédia de Tenerife, quando dois Boeing 747 se colidem em plena pista. Eu sou Zano Calef, um enfermeiro apaixonado por aviação, e hoje eu vou te contar a história desse acidente que envolveu um 747 da KLM e um 747 da Panam. Vem comigo e solta a vinheta! É isso aí, pessoal. Esse foi o maior acidente aéreo do mundo até hoje, envolvendo dois Boeing 747 na ilha espanhola de Tenerife, Ilhas Canárias, que aconteceu no dia 23 de março de 1977, no aeroporto de Los Rodeios, atualmente chamado de Aeroporto de Tenerife Norte. Então a tragédia envolveu um 747 da KLM, que vinha de Amsterdã, e outro 747 da Pan American, vindo de Los Angeles, vitimando fatalmente 583 pessoas dos 644 passageiros das duas aeronaves. E apenas 61 pessoas sobreviveram a esse acidente. Então, todo acidente aéreo, tá, gente, não tem causa única. É uma sequência de eventos que a gente vai ver nesse vídeo que eu vou trazer para você. Por isso que eu peço que você fique comigo aqui até o final para saber dessa história detalhe por detalhe, já deixando seu like, se inscrevendo se não é inscrito, né, e compartilhando aí com o pessoal que gosta de conhecer histórias de aviação. Então, os principais fatores envolvidos nessa ocorrência que foram apontados aí como causa do desastre de Tenerife foram entre eles, né, a sobrecarga rápida do aeroporto de Tenerife, né, um tempo ruim, arrogância do piloto da KLM, entendimento errado por parte da tripulação do Panam e erro do controle do tráfego aéreo, né? Até hoje esse desastre ele é usado como treinamento de funcionários de muitas companhias aéreas, para vocês terem ideia da magnitude, né, desse acidente, que foi gravíssimo. Então vamos começar falando sobre as aeronaves envolvidas aí nesse acidente grave, tá? Então, a primeira é um Boeing 747-216B, que era operado pela KLM, com o prefixo Papa Hotel Bravo Uniforme Foxtrot, que voou pela primeira vez em 14 de setembro de 1971, né? E esse avião saiu do aeroporto de Amsterdã e tinha como destino o aeroporto de Gran Canária, na Espanha, né? O voo transportava aí 234 passageiros, 14 tripulantes, sendo que de todos os 248 a bordo perderam suas vidas. O segundo avião era um Boeing 747, só que 121, operado pela Pan American Airways, né? Usava o prefixo November 736 Papa Alpha Clipper Victor, né? Clipper Victor. Clipper, na verdade, era um apelido que carinhosamente a Panam dava aos seus aviões, e vinha seguida aí de um número e, é claro, da sua matrícula, né? O Clipper Victor voou pela primeira vez em 24 de dezembro de 1969 e ele era um avião importantíssimo porque ele foi o primeiro 747 a sair da linha de produção da Boeing, né? Foi o primeiro 747 que voou, né? Então ele saiu do aeroporto internacional de Los Angeles e também tinha o destino o aeroporto de Gran Canária, em Las Palmas, na Espanha, né? E ele levava aí 380 passageiros, 16 tripulantes, e destes apenas 61 sobreviveram ao desastre. Mas vamos entender o que aconteceu antes do desastre, tá? Para início de conversa, existe uma história de uma bomba, tá? Então, o aeroporto de Los Rodeios é um aeroporto menor e menos frequentado por turistas internacionais, já que o aeroporto de Las Palmas, na Gran Canária, é o aeroporto principal da região. Mas algo anormal aconteceu nesse domingo, 27 de março de 77. Uma bomba terrorista foi explodida no aeroporto de Las Palmas e o fechou, né? E todos os voos que estavam destinados para ele tiveram que alternar, ou seja, mudar de caminho, né? Alternar o caminho para Los Rodeios, dentre eles o Panam e o KLM, tá? O cenário começou a se formar, né? Os elos começaram a se romper aí nessa corrente, né?
Em pouco tempo, tá, gente, o aeroporto de Los Rodeios ficou lotado de aviões, né, que ocuparam todas as posições disponíveis no pátio e até mesmo algumas posições na pista de taxiamento, criando um verdadeiro caos operacional ali em Los Rodeios, tá? Então, de todos os aviões desviados, 2 chamaram muita atenção porque eram 2 747, né, por causa do tamanho. O da Panam, que fazia o voo PA-1736, e o outro era o da KLM, que fazia o voo KLM 4805, né? Então, como o aeroporto de Los Rodeios era pequeno, rapidinho ele ficou abarrotado de tráfego e aquele monte de jumbo estacionado nas áreas de serviço do aeroporto dificultava a circulação de outros aviões pelo pátio e o terminal de passageiros ficou lotado de milhares de turistas, né, bem chateados e ansiosos aí para começarem as suas férias, né? Fora isso, a torre de controle não estava habituada a esse movimento todo e muito menos habituada a ter que controlar tantos voos, né, fazendo esses controladores se desdobrarem para poder dar conta dessa muvuca toda de avião ali num aeroporto menor, tá? O avião da KLM ele vinha de Amsterdã e pousou em Tenerife às 13h38 com 249 pessoas e o avião da Panam chegou de Los Angeles às 14h15 trazendo 394 pessoas. Então, como o KLM chegou primeiro no estacionamento improvisado ali nesse pátio, acabou impedindo que o 747 da Panam saísse antes dele. Isso é uma informação importante, tá? Então, o comandante Victor Grubbs, né, da Panam, né, tinha aí mais de 20 mil horas de voo, super experiente, ele já estava observando ali a movimentação daquele terminal no momento que o departamento de operações da Panam avisou a ele que a reabertura de Las Palmas estava perto e o piloto não autorizou o desembarque de nenhum de seus passageiros ali em Tenerife, né, achando que a escala seria curta e instruiu a tripulação para se preparar para decolar a qualquer momento, tá? A qualquer momento para o aeroporto da ilha de Gran Canária, né, que era o seu destino e é um procedimento natural, né? Tá para decolar, vamos todo mundo preparar, porque na hora que liberar a gente já decola para não perder mais tempo do que a gente já perdeu. Então, Las Palmas foi reaberto, né, e o 747 da Panam tinha combustível suficiente para continuar até a capital das ilhas, né? E Grubbs solicitou então a partida, né? Só que nesse momento, tá? A torre informou que o Panam deveria aguardar a saída do KLM, que impedia o Panam de sair, né? Só restando aí a opção ao comandante Grubbs de aguardar o abastecimento do KLM, tá? Então o KLM resolveu abastecer aí os seus tanques. Então, a preocupação do piloto da KLM, que era o comandante Van Zanten, né, que tinha mais de 12 mil horas de voo, era piloto-chefe de 747 da Panam, né, era com o limite do tempo de jornada de trabalho da tripulação. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma regulamentação em relação à carga horária de trabalho que não pode ser ultrapassada, tá? Então ele estava preocupado com essa jornada de trabalho que poderia ser ultrapassada a qualquer momento. Porque se a partida de Tenerife para Las Palmas demorasse muito, o voo deveria ser cancelado e teria que vir uma tripulação de Amsterdã para assumir o voo de volta, que ia causar um atraso de pelo menos 12 horas e ia deixar os passageiros muito chateados e causar um prejuízo bem grande também para a empresa, tá? Então, nesse meio tempo, mais um elo. Um nevoeiro se formou e todas as decolagens de Los Rodeios foram interrompidas. Las Palmas estava liberado, agora quem ficou fechado foi Los Rodeios por causa do nevoeiro, que é bastante comum nessa região, tá, gente? Então, tanto o KLM quanto o Panam foram avisados que deveriam aguardar mais um pouco, né? E nesse imbróglio aí foi a hora que o piloto da KLM resolveu reabastecer o seu 747 até o talo para economizar mais de 30 minutos na escala em Las Palmas, já que ele ia estar parado ali por causa do nevoeiro. Ele falou, vou aproveitar para abastecer e não ter que ficar meia hora parado lá em Las Palmas, né? Daí o comandante Grubbs, né, perdeu a paciência e instruiu lá seu copiloto Robert Bragg a descer do 747 da Panam, verificar pessoalmente se o avião conseguiria ultrapassar por trás do 747 da KLM, mas não dava porque as asas iam bater uma na outra. Então só restava aí para eles
esperarem, tá? Bom, os voos foram autorizados a sair e Van Zanten da KLM ordenou o fechamento de portas. Procedimento normal. Então a tripulação da Panam já estava há quase 11 horas trabalhando e o cansaço já começava a bater. O voo seria aí de 25 minutos de Los Rodeios até Las Palmas, né, antes aí do descanso deles, eles finalizariam ali a sua perna de viagem. E a tripulação da KLM já estava com mais de 9 horas de serviço, mas teria de voar voltando para Amsterdã após a escala em Las Palmas. Mais um elo, né? As manobras vão começar agora, né? Os aviões vão começar a se movimentar nessa história, né? Então o KLM solicitou a autorização para partir às 16h51. A torre instruiu os pilotos da KLM a percorrer 3.400 metros da pista de pouso número 2, né? E chegando na cabeceira da pista 30, eles teriam que fazer uma manobra de 180 graus numa pista estreita, de onde o avião decolaria, e no final dessa manobra o avião da KLM deveria avisar quando estivesse pronto para partir. Já o avião da Panam ia seguir pela pista principal, né, e deveria sair pela terceira saída lateral esquerda e de lá continuar pela pista de táxi, né, paralela à principal, até alcançar o ponto de espera, né, que seria na cabeceira de pista 30, a mesma de onde decolaria o KLM. Elos se fechando, né? Então, para piorar esse BO, as saídas não eram sinalizadas e o jumbo da Panam, que deveria fazer uma curva acentuada apertada a 135 graus no terceiro acesso, ele não fez. Ele perdeu esse terceiro acesso. Dá para piorar? Dá. Rolou uma confusão aí na troca de mensagem entre os pilotos da Panam e o controlador espanhol, fazendo com que o jato da Panam passasse dessa terceira saída e continuasse andando na pista. Então, nesse meio tempo, o piloto da KLM abriu as manetes de potência logo após manobrar para iniciar a decolagem, mas foi avisado pelo copiloto que ainda não estavam autorizados para decolar e fez com que ele abortasse a decolagem e ficasse até chateado com essa situação, tá? Então o piloto da KLM confundiu as instruções de rota que eles precisavam seguir com a liberação da decolagem, soltou os freios, aumentou a potência dos motores e o copiloto disse à torre: estamos decolando, tá? Então o controlador espanhol ficou confuso e pediu que o KLM aguardasse mais um pouco a decolagem porque o Panam estava ainda na pista 30. Mas um ruído de rádio dificultou o entendimento dessa mensagem pelos três: controlador, Panam e KLM. Então, nesse mesmo momento, o piloto da Panam informou que não havia terminado o táxi e que ainda estava na pista principal, a 30, a mesma que o KLM estava iniciando a decolagem. Pode piorar? Pode. Rolou mais um nevoeiro e a tripulação do KLM não podia ver o Boeing 747 da Panam taxiando na pista alguns metros à frente. Além disso, nenhum dos dois aviões podiam ser vistos ou detectados pela torre, porque o aeroporto não tinha radar de solo na época. Então o KLM já estava correndo na pista com aceleração máxima e a torre pediu que o Panam informasse quando a pista estivesse livre, que o Panam respondeu: ok, informaremos quando estivermos livres. Essa conversa foi ouvida na cabine do KLM, né, fazendo com que o engenheiro de voo se preocupasse se o Panam ainda estivesse aí na pista que eles estavam decolando, que era a pista 30. Então, mesmo repetindo essa observação alguns segundos depois, a decisão do comandante Van Zanten era decolar e não foi mais contestada pelos outros dois tripulantes que estavam ali na cabine, que na época seria primordial para salvar as 583 pessoas, né? Então, os próximos segundos aí vão selar a sorte das 583 pessoas que estavam a bordo dos dois aviões, né? Então, até que chega o próximo do momento da colisão. Então, as gravações da caixa preta do Panam mostram que o piloto Victor Grubes, né, da Panam,
viu a aproximação das luzes dos faróis de pouso do 747 da KLM, mais ou menos 500 metros de distância deles. Gente, 500 metros de distância na aviação não é nada, tá? São segundos. Enquanto ele taxiava ali na pista para sair da pista 30 e ir para a fila de espera, que ele seria o próximo a decolar. Bom, ele fez o que pôde, tá? O Grubbs fez o que pôde, ele aplicou potência máxima na tentativa de sair da frente do KLM, que vinha bem rápido na direção deles, mas como o 747 é um avião grande e pesado, não deu tempo de sair da frente do KLM. Então, o comandante Van Zanten, da KLM, aí, percebeu as luzes e a silhueta do Panam, que ainda estava na pista, né, através ali da neblina, e puxou contra ele a coluna do manche, né? Ele jogou força total, tentando aí desesperadamente decolar e evitar uma colisão, mesmo sabendo que a velocidade que ele estava ainda estava abaixo da necessária para o avião sair do chão, tá? Então, o 747 da KLM ainda não tinha sustentação aerodinâmica para voar, tá? Então ele arrastou a cauda por 20 metros sobre a pista e se elevou alguns metros aí do solo, mas não foi o suficiente para evitar o impacto, tá? Então às 17 horas e 6 minutos, os trens de pouso e a barriga do 747 do KLM atingiram a fuselagem superior do 747 da Panam na região da asa direita. Então, na colisão, o 747 da KLM perdeu as asas, que ficaram presas no 747 da Panam. A fuselagem e o que restava das asas do KLM passaram por cima do jato da Panam e permaneceram no ar em alta velocidade, uma velocidade crítica por mais de 150 metros. Por fim, né, o KLM girou em torno do seu próprio eixo transversal, batendo novamente contra a pista e se arrastou de barriga para cima por mais 300 metros. Né, e logo depois que parar, todo destruído, tá, gente? O 747 da KLM, que estava com seus tanques cheios, lembra que eles pararam para abastecer, explodiu numa bola de fogo gigante, tirando a vida instantaneamente de todos os seus 248 ocupantes. Interessante saber também que para a torre de controle só tinha acontecido o acidente com o KLM, né? Só depois de muitos minutos é que foram perceber que tinha outro avião na pista, né? Que através de um piloto que estava sobrevoando, que viu uma outra bola de fogo ali no aeroporto, que viram que o KLM tinha se acidentado com o da Panam, tá? Então o 747 da Panam foi partido em 3 partes, né, e um incêndio de grandes proporções começou ali. Então, milagrosamente, né, por causa do impacto violento que partiu a fuselagem do Panam, foram criadas condições para que alguns dos ocupantes saíssem a tempo do inferno pelas largas áreas que foram desmanteladas na fuselagem, foram abertas, e 70 ocupantes, incluindo o piloto, copiloto e o engenheiro de voo, conseguiram escapar, né, alguns comissários também conseguiram escapar pulando sobre a asa esquerda, que inexplicavelmente, apesar de ter mais de 20 mil litros de querosene de aviação nos tanques, permaneceu intacta. Em seguida, o 747 da Panam foi tomado pelo fogo, tá? Dos 70 passageiros que saíram com vida, né, 9 infelizmente perderam a vida mais tarde aí nos hospitais da região. Né, do total de 396 ocupantes do jato da Panam, 335 perderam suas vidas, né? E todos os 248 pessoas que estavam a bordo do jato da KLM também, num total aí de 583 vítimas fatais no pior desastre da história da aviação. Inclusive, houve muita dificuldade no reconhecimento de corpos por causa da carbonização, tá, gente? As investigações do acidente concluíram que alguns pontos importantes deveriam ser revistos em relação ao acidente, né? Então eles concluíram alguns pontos importantes, né? Um deles é que o voo da KLM decolou sem autorização e o comandante Van Zanten não tomou as medidas necessárias para botar a decolagem, mesmo quando a tripulação da Panam informou que ainda estava na pista, tá? A interferência do rádio e o ruído causado pelas duas chamadas simultâneas entre os aviões e a torre de controle também atrapalharam o entendimento do comando das duas aeronaves, tá? A tripulação da Panam errou, né, na saída 3 e entrou na saída 4, então eles ficaram mais tempo que o previsto na pista, né, como havia indicado a torre de controle.
uma utilização de uma terminologia que não era convencional por parte das tripulações e da torre. Os pilotos não falavam bem espanhol e a torre de comando não falava bem inglês, então virou meio uma torre de Babel ali naquele momento, tá? O mau tempo e o excesso de atividades da torre de controle também influenciaram na ocorrência aí desse acidente, tá? O excesso de confiança também do piloto da KLM e a falta de comunicação efetiva de cabine, né, dessa aeronave também foram fatores de risco. Hoje se fala muito em CRM, gerenciamento de crise e de informações de cabine, onde todos precisam se comunicar. Isso é uma deliberação conjunta, né, da tripulação, mas a decisão final é do comandante, né? Isso na época era muito excessivo na cabine de comando do 747 da KLM, né, por causa do comandante Van Zanten, né, pelo fato de ele ser piloto-chefe, ser treinador, né, de novos pilotos, né, ser professor, né, ele era muito famoso por ser muito rígido, então o excesso de hierarquia na cabine da KLM impediu aí que o Van Zanten acatasse a observação do engenheiro de voo, tá? Então, depois disso, várias mudanças foram trazidas depois desse acidente, tá? Então, a escolha de uma linguagem internacional, que é o inglês, como padrão de comunicação, tá? As tripulações devem confirmar a orientação e repetir as partes essenciais das instruções. Então, se a torre de comando fala KLM decolar, né? KLM tem que responder torre, entendido, KLM decolar, né? Então ele precisa repetir isso daí. A frase take off, que significa decolar, somente pode ser utilizada quando a autorização para decolar for dada pela torre, tá? Então, frase take off é somente utilizada quando a autorização para decolar é dada pela torre, tá? Diminuiu bastante a hierarquia entre os membros da tripulação, dando aí mais ênfase na tomada de decisão e de acordo mútuo, né, o CRM que eu havia falado. E assim, pessoal, muitas lições foram aprendidas com esse acidente e muito ainda vai se aprender com outros, e muito se aprendeu também com outros acidentes posteriores. E os acidentes causados por fatores humanos são talvez os mais difíceis de prevenir, né, por causa da nossa própria natureza humana, né? Então, na atualidade, existem aí ferramentas que são ferramentas necessárias para treinar tanto a tripulação quanto o pessoal de terra para continuar reduzindo cada vez mais esse tipo de acidente, tá? Então, esse acidente é um acidente emblemático, histórico, tá? Que eu quis trazer aqui para vocês num resumão, porque o acidente tem muito mais outras nuances, senão o vídeo ia ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, tá? Gostado não vou dizer, mas entendido essa história. Então eu peço para vocês deixarem um like aqui nesse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no Hangar Calef. Compartilhe aí com a galera, ative a sinetinha de notificação, que sempre que tiver vídeos novos no canal você vai ficar sabendo, vai poder assistir em tempo assim rápido, na hora que o vídeo for postado. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, um abraço do Urso e valeu!